É um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, muito obrigado a você que compartilha. Nossos sinceros agradecimentos. E nós estamos vivendo um período muito difícil, muitas investidas. Essas investidas agora elas são de maneira covarde, porque não há e não é uma investida a benefício do povo, é contra o povo, contra a Constituição. E qualquer ato que possa ser posto em prática, que seja contrário à Constituição, isso é crime. Porque o que nós estamos assistindo, que intervenção é crime e poderia ser punido. Mas enquanto há uma intervenção dos poderes, quando há uma investida de um poder sobre o outro, como podemos imaginar, como podemos adequar essa condição na fala de quem disse que poderia ser punido aquele que houvesse ou tivesse audácia de haver uma intervenção? O problema das pessoas é que eu vou bater na mesma tecla do parágrafo único da nossa Constituição. Nós temos hoje na nossa Constituição diversos artigos que fazem com que todos possam ser protegidos. Mas essa proteção, ela é perpétua até que mude a Constituição Federal, até que mude os termos constitucionais, porque é causa pétrea. Artigo 5º é causa pétrea. Então não há como mudar algo que possa ferir a nação, ferir uma sociedade. Nós estamos hoje num pior momento da nossa república. Se tivéssemos hoje uma guerra, nós saberíamos que lado iríamos lutar e que lado iria vencer. Hoje nós temos uma guerra fogo de palha, aquela que queima por baixo sem que venhamos ver pelo menos a fumaça. Nós, brasileiros, precisamos observar, usar a mente, o que nos últimos anos uma parte não conseguiu usar. Uma parte permitiu ser roubado até mesmo a sua mente. Dizer que o Brasil não foi roubado é algo inaceitável. Agora, você admirar o ladrão, isso é problema teu. Agora, você fazer comparações de sua pessoa com o ladrão, isso é problema teu. Agora, querer fazer com que nós brasileiros venhamos aceitar a roubalheira que instalou-se no Brasil, já não é mais problema teu, é problema da nação. É problema de homens que pensam, problemas de homens que geram, problemas de homens que querem ver a tua própria felicidade. Coisa que, no momento em que foi instalado essa anarquia, esses partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, ocorreu assalto no Brasil, sim. E foi aparelhado todo o sistema público, desde os estaduais aos municipais. E nós estamos assistindo resquícios de mentes perturbadas que não aceitam a honestidade, não aceitam Deus, não aceitam igreja, não aceitam a família como o berço de uma sociedade. Pessoas que provavelmente nesse momento estejam defendendo esse ladrão, nunca foi à igreja. É notório, é de sua responsabilidade a sua ida à igreja. Ninguém está aqui questionando o seu ponto de vista de ir ou não à igreja. Mas querer fazer com que venhamos engolir esse propósito de furto, de roubo, de formação de quadrilha e de uma política destrutiva que tem que ser praticada à base da força e que está sendo, sim, está dando-se andamento no Brasil em relação a isso, sim. Aí a preocupação da nação. Porque descumprir a Constituição da forma legal é crime e porque descumprir a Constituição da forma ilegal torna-se legal. É o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Nós estamos vendo o artigo 1º da Constituição, o que nós brasileiros e mesmo vocês que são contra o Brasil, deveriam sim aprimorar-se na Constituição para que não venha postar besteira ou falar besteira. O ato de você aplaudir o injusto
torna-se você pior do que o injusto. Porque uma coisa é você ser o ladrão. A coisa pior do que o ladrão é o apoiador, é o admirador, é aquele que endeusa o ladrão. Aí, meu amigo, você desceu a escala da estupidez de 0 para 10. Você desceu a escala. Você se diluiu, você diminuiu, você se acabou moralmente quando você defende esse comportamento ridículo. Mesmo que você, nesse momento, diga, ah não, esse cara tá falando demais. Olha, você que defende o Lula, se você for roubado, você não aceita calado. Você não aceita calado. Se você for roubado, escuta o que eu estou te falando. Se você for roubado, se você for assaltado, você não aceita. A primeira coisa que você vai fazer é chamar a polícia e ainda por cima diz palavras que se eu pegar esse ladrão, eu desmonto ele na pancada. Todos nós temos raiva de ladrão. O problema da sociedade hoje é que há uma parte dessa sociedade, uma parte dela, deu-se a admirar canalhas. A nossa política está cheia de canalhas. Nosso Congresso Nacional é covarde. Não adianta mencionar comportamentos A, B ou C. Tem sim um momento em que as pessoas têm que pensar e pesar o que é bom para você, porque o que nós estamos vivendo hoje não é para você, mas se você tem cabeça, é para o futuro daqueles que você diz que o ama. Porque no momento em que você admira uma pessoa que é a favor do aborto, a favor do fim de uma classe, que é a favor de que as pessoas possam fazer o que bem quer e o que bem entenda. Quando você vê a pessoa que é a favor de cessear a verdade, que é a comunicação, que é cessear a vida do ir e do vir, que há uma perseguição se você há um contraditório onde você não concorda com a ideia da pessoa. Então, no momento em que você concorda com isso, meu amigo, você não ama nem você não ama nem mesmo os teus parentes, os teus filhos, os teus netos. Eu acredito que você não ama ninguém. Por isso que você atrela a tua pequena mente a admirar uma pessoa extremamente desprezível. Porque no momento em que você, meu amigo, no momento em que você admira um bandido, olha, alguma coisa está errado. A psicopatologia é o único caminho para tratar você. Não tem sentido. Agora, a psicopatia, não, eu não gosto da pessoa. Você tem o direito de não gostar da pessoa, mas o direito de admirar o bandido e desprezar o mocinho é algo que você tem que se tratar. Você deve fazer parente daquela turma dos judeus que gritaram Barrabás e não Jesus Cristo. Você deve ser dessa turma. Você deve ser dessa turma. Porque se você soubesse o que de fato vai acontecer caso o Barrabás venha ganhar essas eleições, que por via está tudo bem planejado, o WhatsApp já pode ser desativado no dia, né? Mas o Brasil mudou. O Brasil mudou. O Brasil não é esse que as pessoas hoje tentam, de todas as formas, impor a razão da mentira, a razão da invenção. As pessoas já tomaram conhecimento, as pessoas leem a Constituição. Nós temos os fundamentos da República, nós temos o fundamento nacional, que é o fundamento da formação república, fundamento da formação de uma sociedade. Nós temos o artigo 1º, que é causa pétrea, você não sabe. E as pessoas ficam ali mitigando, levando as pessoas a se execrar, levando as pessoas à dúvida. Homens inteligentes não têm dúvida, meu caro. Quem tem dúvida são pessoas que admiram bandidos, que admiram criminosos. Nós fomos assaltados. Repito,
temos metrô lá na Venezuela, em Caracas, mas e o metrô de Belo Horizonte? Você que é de Belo Horizonte não lembra que houve escavação em tudo que é canto? Ou você esquece disso? Você sabe quanto custou essa brincadeira? 3 bilhões de reais. Você sabe como aconteceu isso? Não sabe? O dinheiro foi levantado. A história era para ser inaugurada em 2004 e depois foi enrolando, foi enrolando. Olha, é inacreditável você não observar que nós temos um metrô fantasma. Olha, quando fala em metrô, você tem que lembrar do Partido dos Trabalhadores. Porque foi eles que furaram toda Belo Horizonte para passar o metrô. O metrô foi, ó, lá em Caracas. Viaja para Caracas, tem um metrô trem-bala, lá em Caracas. Custou uma fortuna dos bancos do BNDES, do dinheiro do contribuinte. E você fica aplaudindo, Lula, melhor, Lula. Para com isso, rapaz. Você é inteligente. Você sabe muito bem onde o sapato aperta. O problema é que você não tem uma mente desenvolvida para poder colocar as causas diante das evidências que tem essa sociedade, diante que está sendo apresentada. Você não tem capacidade de raciocinar as causas possíveis que possam ocorrer caso o Barrabás ganhe. Você não tem. Esse é o problema. E pior das condições, você discute assuntos sem buscar a fonte, que é a Constituição. Parece que você morou em Paris. Eu creio que a maioria das pessoas, por ter saído da linha da pobreza, foram morar em Paris. Voltar após a queda, a rejeição, após tudo que possa ter como repúdio desses governos de esquerda que passou, aí você retornou para ser a arma de defesa de bandido. Você não tem, eu creio que você não tem esse conhecimento muito apurado em relação ao que aconteceu nos últimos 16 anos, que você foi morar na França, na Holanda, Suécia, Suíça, Inglaterra, qualquer outro país, menos no Brasil. Por isso eu até reconheço esse seu comportamento de defender essa pessoa, porque provavelmente lá você não tinha tempo de ver as notícias, porque as notícias ruins não chegavam lá. Então é assim que acontece quando temos uma espécie de mentes inadequada à consciência do meio que vive. Então qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Mas nós vamos mudar esse Brasil. Quer essas pessoas que se encontram no poder ou não, nós vamos mudar o Brasil para um novo Brasil. Isso ninguém vai mudar. Se esse não for, vai ser outro. Vai ser outro. O Brasil mudou. O Brasil reviveu. O Brasil tem um renovo. Tem gente boa, gente inteligente, muito inteligente, que não presta um segundo de sua mente a admirar bandido. Isso é o que eu admiro no brasileiro. Ele está sempre rejeitando o que não presta. Mas isso é uma coisa que devemos olhar mais adiante. Provavelmente algumas pessoas vão retomar a sua consciência e vão retomar ao retorno, ao filho, o bom filho à casa volta, que é sair da lama, dessa lama que você se encontra, de torcer por partidos políticos de esquerda, para torcer por essas pessoas que querem destruir o Brasil, querem destruir a tua pátria, a tua vida, a tua família, querem destruir membros da tua família, querem destruir você, e você não está percebendo. Você parece o rato com fome. O cara envenena o queijo e põe, e você vai direitinho comer. É o que os partidos de esquerda estão fazendo com você. Olha, eu espero que você mude, eu espero que o Brasil mude, eu espero que nós venhamos ter um novo Brasil e que venhamos abraçar todos nós brasileiros, porque todos somos brasileiros e precisamos um dos outros para que venhamos sobreviver. Caso você queira um novo Brasil, comece a mudar por você, porque se você não mudar, eles vão mudar você. Um abraço.